Na aula de hoje eu vou fazer um resumo sobre porcentagem. Então, aqui eu vou considerar que vocês já sabem pegar esse percentual e transformar ele em um número decimal e pegar também um número decimal e escrever ele na forma de porcentagem, tá? Então, considerando que vocês já têm esse conhecimento, nós vamos resolver aqui algumas questões. Então, no exemplo 1 diz assim: 12 representa quantos por cento de 60? Então, aqui a gente pode escrever isso em forma de razão. Razão é uma fração e toda fração é uma divisão. Então, eu quero saber, o número 12 representa quantos por cento do número 60? Então, escrevendo isso na forma de uma razão, que é uma fração, a gente pode simplificar essa fração e depois fazer a divisão do de cima pelo de baixo, ou a gente pode dividir logo de uma vez o valor que está aqui sem precisar simplificar, tá? Se quiser simplificar a fração primeiro, para depois fazer a divisão do de cima pelo de baixo, tudo bem também. Usando do jeito que está aqui, eu tenho que fazer o 12, deixa eu trocar esse 2, que ficou muito feio, 12 dividido pelo 60. Mas observe que 12 é menor do que 60, então o que acontece? A gente tem que usar aquele truquezinho de acrescentar um zero para ele ficar maior, ele vai virar 120, né? Como isso aconteceu, eu vou precisar colocar vírgula aqui no resultado, mas como não tinha nenhum algarismo, né, nenhum número já na parte do resultado, a gente acrescentou o zero. Então, a gente vai fazer a divisão desse 120, que ele não é mais 12, ele agora é 120, dividido por 60. 120 dividido por 60 vai dar 2. 2 vezes 60 dá 120 certinho. Para o 120 que eu queria chegar, não fica faltando nada, tá vendo? É uma divisão exata. Então, essa divisão aqui ela é igual a 0,2. Mas eu quero saber isso em porcentagem, porque eu quero saber quantos por cento. Então, 0,2 representa quantos por cento? Né? Lembrando que quando a gente vai escrever na forma de porcentagem, esse número decimal, ele deve estar com duas casas decimais. Então, lembrem-se que esse 0,2, ele é igual a 0,20, tá? E isso aqui, ele é igual a 20%, tá bom? Ele corresponde a esse 20%, tá? No exemplo 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu trocar minha canetinha aqui. A gente quer saber o seguinte: 25 representa 8% de qual número? Então, esse 25 aqui, ele é o valor referente a esse 8% de alguém, que eu também não sei como é, quem é, né? E aí eu vou escrever ele também em forma de razão. Eu vou escrever o 25 sobre esse 8%. Só que esse 8%, quando a gente vai calcular ele, quando a gente vai fazer a conta, a gente não usa ele com esse símbolo de porcentagem. A gente pode transformar esse 8% em fração ou em número decimal, tá? Então, relembrando aqui, 8%, ele é o equivalente a 8 por 100, tá vendo? 8 sobre 100, ele é 8%, e em decimal ele fica igual a 0,08, já que a gente precisa aqui de duas casas decimais, tá vendo? Então, a gente vai ter o 25 dividido pelo 8%, que vale 0,08. Tá? Então, novamente, isso é uma razão que representa uma fração, né? Que é o mesmo. E a gente tem que fazer uma divisão aqui, né? Para conseguir descobrir esse resultado. Então, a gente vai fazer, nesse caso, o 25 dividido por esse 0,08. Só que aí lembrem que 25 ele não é decimal e o 0,08 sim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui para o lado, ó. Vou passar um tracinho aqui para ficar organizado. E aí a gente quer fazer o 25 dividido por 0,08. O que acontece? Esse 25 não é decimal, então eu vou precisar colocar a vírgula nele para ele se tornar decimal no final. E vou acrescentar 2 zeros, porque ele tem que ficar com a mesma quantidade de casas decimais do 0,08, tá bom? Feito isso, eu posso tirar a vírgula deles, então esse cara vai virar 2.500, e o outro, que é 0,08, vai ficar 008. Só que 008, o 00 na frente não tem valor, ele fica só 8. Tá? Então, a gente vai fazer a divisão desse 2.500 por 8. 2 é menor do que 8, não é o suficiente, eu pego o 5, ele forma 25. 25 é o suficiente para ficar maior do que 8 e a gente conseguir fazer a divisão.